Então, vamos lá. Bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula de estudos sociais, né? De geografia e história. Você quer começar a falar, Virilda, ou você quer que eu coloque teus vídeos primeiro? Pode colocar os vídeos primeiros. Tá. A Virilda mandou 2 vídeos e eu, quando estava baixando os 2, eu encontrei mais um, tá? Também de 2, 3 minutos, viu, Virilda? Tomei essa liberdade aí. E todos eles têm 2, 3 minutos. Que ela vai começar a falar com vocês sobre mudança climática, tá? Então, vamos lá, gente. Antes, deixa eu fechar aqui a minha... Vou desligar a minha câmera. Estou desligando o meu som. Se tiver algum problema aí de não estar saindo o som, por favor, manda uma mensagem para mim, tá? The temperature level have reached now 1.1 degrees centigrade above the pre-industrial level. And 2016, which was a warm year and which was influenced by El Nino, was 1 degree centigrade above the pre-industrial period. If we take out the influence of El Nino and you compare 2017 with similar years with no influence of El Nino, 2017 is the warmest non-El Nino year. In addition to the global temperature, there have been several events that happened during 2017, namely the very busy hurricane season in the Atlantic, which caused a huge impact in U.S., Caribbean, and also many cases of forest fires in Europe, as well as in South America, United States, and Canada, which have caused even some casualties. Tivemos um pequeno problema técnico, tá? Mas vamos voltar agora.
Tá bom, Cláudio. Tem um problema técnico. Tá. Mas deu para ver o primeiro vídeo, não deu? Sim, deu para acompanhar. Sim. Tá legal. Então, beleza. Fenômenos naturais e mostram que o clima no Brasil mudou. Extremos climáticos estão mais intensos e frequentes. O que era raro está virando um novo comum. Se a gente pegar todo o centro-sul do Brasil, nessas regiões as chuvas têm se tornado mais intensas. Até a década de 1950, por exemplo, chuvas além de 50 milímetros em 24 horas na cidade de São Paulo eram raras. Hoje em dia você tem 7 episódios em média por ano. Perguntamos ao meteorologista se estava chovendo mais. Quando a gente avalia o volume da chuva não tem mudado, ou seja, tem caído mais ou menos a mesma quantidade, mas em menos tempo, que são as chuvas intensas. Essas alterações são provocadas pela ação humana. Derrubada de floresta e queimadas, elas intensificam, também contribuem para intensificar o aquecimento global e a aumentar a temperatura. Então, ao aumentar a temperatura, esses eventos de tempo severo se tornam mais frequentes. Com a mudança na paisagem das cidades, o verde foi perdendo espaço para o cinza do concreto. O resultado foi que as áreas urbanas passaram a ser as mais afetadas pelos fenômenos climáticos. Dados do perfil dos municípios brasileiros mostram que entre 2013 e 2017, quase metade das cidades brasileiras sofreu com secas, alagamentos, enxurradas, erosão e deslizamentos. Os recentes estragos em várias cidades do país são efeitos dessa mudança no clima. Qualquer evento que, por exemplo, a passagem de uma frente fria, quando chega numa região muito aquecida, faz com que haja muito levantamento de ar e produz isso nuvens mais profundas que geram chuvas mais intensas. A solução seria ficar de olho nos alertas meteorológicos, além do preparo das cidades para esses fenômenos. Ao que tudo indica, vamos conviver com essa nova e tempestiva realidade. A tendência apontada pelos modelos climáticos é de que esses eventos extremos de tempo, ou seja, as chuvas intensas, as temperaturas altas, as máximas cada vez mais altas, a tendência é que elas se tornem mais frequentes ao longo das próximas décadas. Colocou o planeta Terra em sua última era glacial. O que poderá acontecer se a temperatura do planeta subir 5 graus? É possível que isso aconteça ainda nesse século. Estima-se que com o derretimento das geleiras, o nível do mar tenha subido 17 centímetros durante o século XX, e projeções mostram que até 2100, o nível do mar subirá de 19 a 55 centímetros, colocando sérios desafios para as regiões litorâneas, onde se concentra grande parte da população humana. A mudança de temperatura faz também com que tempestades e tufões se tornem mais frequentes e intensos. O aquecimento do planeta pode também desequilibrar vários ecossistemas, provocando a extinção de espécies e aumentando a desertificação. Cerca de 15% da superfície terrestre já sofre de algum tipo de arenização. O desmatamento é uma das principais causas da emissão de CO2 em países em desenvolvimento.
A cada 1 quilômetro quadrado de floresta derrubada, é lançado no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Os setores industrial, de transporte e agropecuário são os maiores responsáveis pelo lançamento de gás carbônico no ar. Mas isso não precisa ser um caminho sem volta. Uma alternativa é a substituição progressiva dos combustíveis fósseis e nucleares por fontes renováveis de energia. O investimento em países em desenvolvimento chegou a 131,3 bilhões de dólares em 2014, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Outra demanda importante é pressionar os governos a adotar as medidas do Protocolo de Quioto, que em 2017 completa 20 anos e que pretende diminuir em 55% a emissão de gás carbônico do planeta Terra. O aquecimento global afeta todos nós. Você vai deixar a indústria do petróleo definir como será o futuro do planeta? Muito bem. Obrigada, Cláudia. Muito bem. Pessoal, esses vídeos, né, que nós apresentamos para vocês, foi o que eu comentei na aula passada, né? As alterações climáticas. Por isso que a professora Verilda, eu pedi para vocês perguntar para os pais, perguntar para a família, se antes, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, se a gente via, né, não observava, a gente não via essa reação da natureza, esses desastres ambientais, igual nos últimos anos, né? Essas imagens aí que o professor mandou para vocês, só um minutinho que a minha bateria está acabando, só um minuto. Tá? Desculpa, pessoal. Essas imagens, ela acaba sendo, assim, assustadoras, né? A gente olha e fala assim, nossa, mas o que está acontecendo com o planeta? E teve uma última parte aí, que o professor colocou, o protocolo de Quioto. O que foi isso, né? Todos os governantes do planeta, eles se reuniram na cidade de Quioto, no Japão, né? E tinha que fazer um acordo para diminuir a poluição no planeta. Quando foi realizada, os Estados Unidos, ele não quis assinar, né? Por quê? Os Estados Unidos é um país que geralmente ele baseia-se no lucro, no capitalismo, igual a China, só lucro, 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 produzir. Então, eles não está dando essa importância à questão ambiental. Então, vocês viram ali a poluição dos carros, poluição das indústrias, desmatamento, a questão das florestas da Amazônia. Lembrando que a Amazônia, 50% é nossa, né? Ela atinge 9 países, mas o país que está tendo mais desmatamento é o Brasil, tá? Então, quando esses vídeos eu resolvi mostrar para vocês, entra uma situação muito preocupante com a temperatura do planeta. Ali ela calcula ali, né, que ela vai subir vários graus. Por exemplo, quando ocorre o derretimento das geleiras, por causa do aquecimento global, o nível do mar, ele vai subir, né? Então, para alguns cientistas, para alguns estudiosos, no ano de 2050, se nós não tivermos o cuidado agora, algumas cidades litorâneas, né, no caso ali o Rio de Janeiro, algumas cidades ali no litoral Santos, pode sim desaparecer, tá? Então, ou nós vamos tomar esse cuidado com o planeta agora, ou nós vamos acompanhar sim, mais desastres ambientais. Ou nós fazemos a nossa parte. O que é eu fazer a minha parte? O que vocês acham? O que eu tenho que fazer para o planeta? Quem pode me ajudar a responder aí? Pedro? O
que nós podemos fazer para o planeta? O que eu posso fazer a minha parte? O que eu devo fazer? Não causar desmatamento. Não causar desmatamento, né? Não jogar o lixo em qualquer lugar. Vocês aprenderam, eu tenho certeza, igual a professora Verilda, né? A gente chupa uma bala, o papelzinho, se não tiver o lixo, eu vou colocar no bolso, né? Eu não posso jogar em qualquer lugar. Então, eu não sei, eu acho que vocês não vão lembrar, mas quando o Brasil sediou a Copa em 2014, os japoneses, eles têm uma cultura, né? Muito educados. Assim que acabavam os jogos, eles tiravam toda a sujeira da arquibancada, né? Todo o lixo, os copinhos, o lanche, até o vestuário dos jogadores, né? Tudo organizado. Por quê? Já tem essa educação ambiental. Enquanto no nosso país, a geração de vocês já tem essa preocupação, mas as pessoas mais velhas, né, as pessoas, né, da idade da professora Verilda, o pessoal tem que aprender essa educação ambiental. Por quê? Aqui eu fiz até uma anotação, né? Quando tem um desastre ambiental, nós sabemos como agir em caso de enchentes? Nós não sabemos, né? Nós não somos treinados. Nós sabemos agir em caso do desabamento igual Brumadinho? Também não sabemos. Então, enquanto os países, né, o Japão, ele já tem todo o treinamento no caso de um terremoto, os prédios já são construídos para isso, aqui no nosso país nós não sabemos, né? E analisando que nos últimos anos está tendo muitos desastres ambientais. Ontem mesmo, em Minas, teve chuva de granizo. Como a gente podia imaginar chuva de granizo no inverno, né? Geralmente a chuva de granizo ela atinge mais o verão. Então, esse aquecimento global, ele está tendo, assim, alterações bruscas na temperatura. Nós estamos aí no inverno e, na verdade, estamos com uma temperatura de outono. É uma situação preocupante? É uma situação preocupante, mas que a gente deve fazer a nossa parte, né? Teve o ano passado, eu me lembro que eu estava indo ali perto da minha casa, aqui na farmácia Drogal, e uma senhora, ela varreu todo o lixo ali, né, do pessoal onde come, né, o lanche, tinha latinha de refrigerante, e ela foi varrendo para o bueiro, né? Aí eu falei para ela assim, a senhora não pode fazer isso, né? A senhora vai jogar no bueiro, né? E ela me respondeu assim, com a maior falta de educação, né? Ela me respondeu, aonde está escrito que eu não posso jogar? Né? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na farmácia Drogal, pedi uma sacolinha, né? E coloquei todo o lixinho dentro da sacolinha e coloquei na lixeira, né? E como eu dava aula no Milton Leme, e eu perguntei uma vez, né, para os rapazes, né, que trabalham no SAI, ele falou, professora, aqui em Indaiatuba o pessoal joga garrafa de vidro dentro dos bueiros. Aqui em Indaiatuba tem bairros que pessoas jogam sacolinhas no vaso sanitário. Olha isso, pessoal, tá? Então, o SAI aqui, todo dia tem um trabalho enorme. Por quê? A população da nossa cidade, principalmente os mais velhos, eles não têm essa conscientização ambiental. Não tem. Então, assim, eu tenho que fazer minha parte, mas o outro também tem que fazer. Eu não posso ver essas coisas erradas, entendeu? Então, quando, às vezes, também a gente está no trânsito, né? Alguém abre a janelinha do carro e joga aquela latinha. Isso pode ocorrer um acidente? Isso é perigoso? É perigoso. Já tem um cantinho ali no carro para mim colocar o lixinho. Eu tenho que fazer minha parte. E por quê? Porque a terra, ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. Ou a geração de vocês, né, está tendo essa educação ambiental, ou vamos cuidar do planeta agora, ou o que será que nós vamos deixar para as futuras gerações? Tá? Então, começa a observar os países, o Japão,
e faz uma comparação aí com o Brasil. Eu peguei o Japão porque é uma cultura milenar, eles são muito educados, né? Mas que devemos fazer a nossa parte, tá? Então é isso. Os vídeos que eu passei aí, as enchentes, é para vocês terem uma conscientização do que está acontecendo. E teve uma outra parte que eu não expliquei, do El Niño, né? É quando a temperatura do mar, a água fica mais quente, tá? A água, ela fica mais quente e ela vai alterar todo, né, o planeta aí. É o fenômeno do El Niño, que as águas estão muito quentes, tá? Então, fica aí um alerta para vocês da situação que está ocorrendo no nosso planeta, ok? Alguma pergunta? Eu não vou pegar muita aula, porque senão eu falo muito, deixar o Cláudio falar. Alguma pergunta? Cícero, alguma dúvida? Aqui em Dayatuba, uma cidade tão rica, de uma qualidade de vida, vocês acham que o indaiatubano, ele cuida muito bem quando tem uma festa no parque ecológico, um carnaval perto do barco, as pessoas jogam lixo no lixo ou jogam no chão? Joga no chão. Joga no chão, isso mesmo. Isso foi muito ruim. No meu bairro tinha folheto de vote em tal prefeito, em todos os lugares. No parquinho, nenhuma criança brincava. Olha, então, é isso que vocês têm que observar, né, Ana? Os próprios políticos, né, já fazem algo errado aí, né? Ou uma festa, um carnaval, depois que termina, você olha no chão e ali tem várias lixeiras, né? É triste de ver essa realidade, né? É triste. Então, começa a observar no dia a dia. Se nós, né, se vocês pudessem até tirar as fotos, professora Verildo, olha o que eu vi, né? Mandar para o meu zap, a gente vai observando, manda para os vereadores, né, professora Verildo, eu tenho, né, eu mando aqui, né, para a Câmara Municipal, para eles verem a situação. Eles têm que fazer a parte deles, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Tá bom? Deixa eu só fazer um comentário, Verilda. A minha filha mais nova, ela é bióloga marinha, né? E a Monique, ela mora, inclusive, ela mora em Santos, né? E a linha de mestrado e de doutorado dela, né? Ela faz de pesquisar corais, né? O que ela vê? Ela vê a influência da poluição, né? Ambiental em cima desses pequenos animais marinhos, né? Porque esses animais marinhos, os corais, eles são abrigos, né, para várias espécies de peixes, né? E ela fala que já há muito tempo que tem se verificado que com aumento de queimada, desmatamento, lixo, né, cada vez mais você vai degradando o ambiente marinho também, né? E com isso, e a coisa é uma bola de neve, uma coisa vai desencadeando outra, né? Se você vai matando esses pequenos animais, ele que serve de alimento para o animal grande, né? Se um não existe, o outro também deixa de existir. Se o outro deixa de existir, eu não tenho o que pescar. Eu não tenho o que pescar, eu causo desemprego, né, para aquelas pessoas que pescam, e fome em vários lugares também, né? Eu estava vendo os vídeos que você passou, né? Tudo bem que nós já estamos na descendente, né? Então, a gente não vai sofrer tanto. Mas a geração deles, né, dos nossos alunos, e dos filhos dos nossos alunos, inclusive, se o pessoal não der um break nos próximos anos, né, de todo esse desmatamento, de todas essas intervenções, né, drásticas que o ser humano faz na natureza, não vai ter comida para muita gente, tá? Porque você vai estar... o planeta começa a passar por um processo de deserto, né, de desertificação, né? E no deserto não nasce nada, né?
Ou seja, você acaba acabando com floresta. Imagina quando você queima 1 quilômetro quadrado, por exemplo, da floresta amazônica, quantos animais, quantos sistemas você não mata junto. Né? E não estamos falando só dos animais grandes, estou falando de insetos também, né? Espécies, né? Que vão polinizar outras flores, que vai dar outras árvores, e assim por diante, né? Você quer ver uma coisa que está acontecendo no mundo? Está faltando abelha no mundo, né? Isso. Está faltando. E o dia que acabar a abelha no mundo, gente, a civilização humana acaba, porque você não tem como fazer comida sem abelha, né? Quem é que vai polinizar um monte de planta por aí? Né? Um monte de árvore por aí. Então, é complicado, né? Então, o pessoal que fica jogando inseticida, esses grandes fazendeiros que vêm com aqueles aviões com inseticida, né? Eles matam muita abelha, muito inseto que aquilo que eu falo, né? A natureza, ela é sábia, né? Tudo tem um motivo, né? Tudo existe. Aquele animal que a gente pode achar que ele é ruim para a gente, né? Ele tem um porquê de estar lá, tá? Deus. Porque senão ele não existiria, você pode ter certeza disso, né? Senhor, Oi. eu tenho 6 abelhas, caixinha de abelha aqui em casa. Olha aí, dá para fazer mel quase já. Professor, Oi. uma coisa que a gente faz aqui em casa é que o meu avô tem uma horta. Aí todas as cascas de frutos naturais a gente junta em um saco, leva para ele e ele faz adubo. Isso, exatamente. Aqui em casa também eu tenho limão, jabuticaba e acerola. Limão, jabuticaba, acerola e amora. Minha mulher fez esse negócio com casca de ovo, né? Fez um adubo com casca de ovo, pó de café, né? Um monte de coisa. Ela jogou ela adubou, né? As plantas. O que está dando de amora agora aqui em casa é impressionante. Ou seja, tudo que a gente usa não é descartável, né? É reutilizável. Então, casca de alimento, embalagem plástica, minhas 2 filhas são biólogas, né? Então, aqui em casa não se descarta nada, tudo que se pode ser reaproveitado é reaproveitado, né? Então, toda semana eu vou lá levar material que a gente coloca para reciclagem, né? Todas as embalagens aqui em casa são colocadas para reciclagem, todas, né? Se compra no mercado, tudo. E a gente aprende isso muito com os pais, né, Cláudio? Porque eu lembro que a minha mãe sempre separou o potinho de margarina, extrato de tomate, né? Ela sempre guardou. Desde criança eu me lembro da minha mãe lavar o potinho de margarina. Exatamente, lavar, exatamente. E desde criança eu sempre observei isso da minha mãe. Hoje eu estou com 44 anos, eu e meus irmãos todos separam, né? E quer dizer, se cada um fazer a sua parte, né? Um pouquinho de sorvete eu vou reaproveitar, é sempre assim, né? É sempre assim. E as coisas são para quê? Porque chega uma hora que não tem mais como produzir coisa. O plástico, ele vem do petróleo, né? O petróleo é altamente poluente, né? Vai chegar um dia que o petróleo vai acabar, né? Por isso que agora a gente está fazendo carro elétrico, né? Carro movido ao sol, porque um dia esses recursos, já o próprio nome diz, recurso natural, né? Ele é finito, ele não é infinito, ele é finito, ele acaba, né? Ou se torna tão caro eu tentar pegar petróleo, quer dizer, o Brasil, né, que está indo cada vez mais profundo, né, para pegar petróleo, né? Então, começa a ficar inviável economicamente. Então, você tem que encontrar outros meios, né, para a sociedade, né, evoluir, né? Isso vai acontecer mesmo, né? Não tem por onde, né? Então, plástico que o pessoal joga, a gente até brinca, né? Tudo plástico que você joga aqui, com certeza uma tartaruga vai comer em algum lugar. Você pode ter certeza disso. Eles estão jogando as máscaras, né, no mar. Isso, agora tem isso também. Puxa vida, né? Se não bastasse... Puxa vida, se não bastasse, né? Então, é não tem complicado. que falar, né?
E cabe a vocês, que são jovens, né, mudarem isso daí. Se cada um aqui fazer a sua pequena parte, né, de reciclar coisas, de guardar coisas, como a Ana e a Maísa falaram, de ter abelha em casa, reciclar comida, né? Comida quer dizer cascas, né, para alguma coisa. Olha... Professor... Oi. Eu tenho galinha aqui em casa, daí restos de comidas a gente dá para eles pra não jogar fora. Exatamente, é uma latifundiária praticamente, né? Mora numa fazenda, né? Aí, ó, você tem galinha, você tem ovos também, não tem? Tem. Então, o ovo caipira, que a gente chama caipira, qual a diferença do ovo que a Maísa come para o ovo que a gente compra na granja, né? O que ela consome, pelo fato da galinha viver livremente, não ter nada de tóxico, né? Não tem nada para alimentar essa galinha que não seja coisas saudáveis. O ovo dela tem muito mais nutrientes do que a gente come. Dá para você ver na coloração da gema a grande diferença, né? Uma é a gema um pouco mais vermelha, né? Que é o dela, e o outro você compra no mercado, aquela gema que quase que amarela, né? Agora a gema vai ser branca, né? De tanta coisa que o pessoal coloca. Tudo bem, então. Então, vamos lá, pessoal. Tudo bem, Virildo? Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Só isso. Então, tá bom. Então, vamos falar, já que estamos falando dessas mudanças climáticas, vamos voltar alguns séculos, né, no passado, quando não tinham tantas mudanças climáticas assim, quando o ser humano não agredia tanto a natureza, né, ou seja, estava convivendo com ela. Vamos falar hoje um pouquinho de algumas civilizações, né? Vamos deixar um pouco os romanos para lá, né? Hoje até eu vou seguir um pouco do que o pessoal no Centro de Mídias está fazendo, né? Vamos falar um pouco dos fenícios, dos hebreus e dos persas. Tá, hoje vamos falar um pouco dos fenícios e dos hebreus, e na próxima aula a gente vai falar desses tais de persas, quem foi esse pessoal, né? Então, vamos lá, pessoal. Está todo mundo vendo aí, né? Eu sei que eu sou... Vou desligar aqui minha câmera. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar dessas três civilizações aí, nesses três povos aí. Temos aqui os fenícios, hebreus e persas, né? E três símbolos deles, né? Os hebreus são simbolizados aqui, né, por Moisés, né? Que a história dos hebreus, que é o povo judeu hoje, né? Que é o povo que mora em Israel, que vive em Israel, né? Simbolizado muito pela história do que vem na Bíblia, né? Os fenícios são os povos que se lançaram ao mar. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê que eles se lançaram ao mar. E os persas foi uma civilização, foi um povo que ele criou um grande império, né? Inclusive fazendo muitas guerras com os gregos, inclusive, né? Tem até muitos filmes, né, de guerra dos persas contra os gregos. Quem já viu aquele 300, né? A guerra é entre os persas e os gregos, né? Dos Xerxes, né? Tem uns reis aí, Ciro, né? Dario, quem depois vai falar um pouco mais profundamente deles. Mas vamos ver primeiro quem são esses fenícios aí. Tá? Vamos começar por eles. Vamos relembrar. De que lugar do mundo nós estamos falando? Né? Estamos falando aqui do Oriente Antigo. Aqui eu tenho a região da Mesopotâmia, a região da Fenícia, que está em verde.
dos hebreus, né? Ou seja, está todo mundo na Ásia, né? Esse pessoal, tá, pode reparar que o fenício, né? Ele está dando de cara para o mar Mediterrâneo, né? Ó, os fenícios foram os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. Por quê? Ó, vamos ver aqui, ó. A Fenícia, que hoje, né, é a região do Líbano, né, o atual Líbano, e não se esqueçam que no Líbano, né, no porto da cidade de Beirute, aconteceu há 2 semanas atrás aquela grande explosão, né, estamos falando desse lugar, inclusive, né, então os fenícios, eles estavam de cara aqui, ó, para o mar Mediterrâneo. Então eram povos comerciantes que foram pelo mar Mediterrâneo, né, para fazer comércio com todas as cidades que eles fossem encontrando aqui pela Ásia. Então, é o que a gente chama de o povo das águas, né? Eles desenvolveram esse comércio, né? Por quê? Porque o solo da região onde eles moravam não era um solo fértil, não era um solo muito fértil. Então, eu tenho que procurar alimento no mar. Então, para eu entrar para dentro do mar, ó, eu vou fazer o quê? A navegação. Dizem até que os fenícios, né, eles foram além da Europa, né? Eles correram todo o mar Mediterrâneo e chegaram até no Oceano Atlântico. Tem algumas histórias dos fenícios terem chegado aqui para as Américas, mas para mim isso é mais lenda, né? Porque por causa do tipo de embarcação que eles tinham, eu acho muito difícil eles terem conseguido essa proeza. Mas eram povos que começaram na navegação, começaram a desenvolver essa navegação aqui no Oriente. Eles tinham como abundância a produção de cedros, né, que da madeira, na qual eu vou fazer as embarcações, e uma concha chamada murice, né, que servia para tinturaria, né. Então, daqui, ó, essa murice, ela me fornece tinta, e o cedro, com o cedro, eu vou fazer, é uma madeira resistente, né, na qual eu vou fazer o navio mercante fenício. Que tinham, todos eles, tinham mais ou menos esse desenho que nós estamos vendo aqui. Ou seja, economicamente, né, os fenícios, eles são responsáveis por fundar várias colônias no mar Mediterrâneo. Então, ó para onde eles vão? Eles vão seguir todo o mar Mediterrâneo nas suas embarcações, vão atingir, né, vão sair aqui para o Oceano Atlântico, né, e vão aqui, ó, costear uma parte da África e vão aqui subir para a Europa. Né? Aqui é onde é Portugal, né? Espanha e Portugal. Málaga é uma cidade, chamava Malaca, é uma cidade espanhola. Cádiz é outra cidade espanhola. Então, a gente pode observar que os fenícios, eles vão para a Grécia, eles vão aqui para o Egito, para todo o norte aqui da África, para Cartago, eles fundam Cartago, né, que é uma grande cidade, que depois a gente vai ouvir muito falar nela. Eles vão aqui para a Itália também, para o sul da Itália, para a ilha de Malta. Então, eles vão fazendo colônias, né? E para comercializar, né, para fazer comércio com todo esse pessoal aqui, dessas colônias que eles vão fundando. A sociedade fenícia, os homens eram marinheiros, né? E as mulheres que produziam as mercadorias comercializáveis nas indústrias.
ou seja, elas tinham autonomia e liberdade e importância social na confecção de mercadorias que iam ser comercializadas por esses homens, por esses marinheiros. Em todas as cidades predominava o poder de uma oligarquia mercantil sobre a massa de camponeses, ou seja, o que era mais forte aqui, né, a sociedade, quem comandava essa sociedade é uma oligarquia. O que é oligarquia? Né? O governo de poucas pessoas, uma oligarquia mercantil, das pessoas que comercializavam sobre aquelas que produziam, sobre os camponeses. Os fenícios, eles eram politeístas, ou seja, vários deuses. Cada cidade adorava o seu próprio Baal, né, que ele chamava, ou seja, o seu próprio Deus, né, ou a sua própria Baalate, né, que é a deusa. E esses deuses exigiam sacrifícios humanos. Então, aqui eu tenho os dois deuses, né, Baal e a Baalate, que exemplificavam a religião dos fenícios. Tudo bem até aí, gente? Sim. 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 Então, tá bom. Na arte, né, os fenícios têm algumas características próprias, né? Ó. A arte fenícia tem como elemento fundamental a síntese entre as muitas tendências artísticas existentes na região. Ou seja, como eles viajavam muito, a arte deles era parece uma mistura, né, de tudo aquilo que eles, de todos esses elementos que eles iam vendo em várias regiões. Ela era estilizada, ela era apoiada na ourivesaria e nos trabalhos em marfim e bronze. E não havia um padrão rígido de beleza. A gente pode ver aqui, ó, esse tipo de escultura, né? Aqui eu estou contando até uma história, ó, de um animal atacando uma pessoa. Eu tenho aqui perdulários, né? Coisa que as mulheres colocavam no pescoço, ou aqui braceletes que exemplificavam essa arte. O legado cultural dos fenícios, né? Os fenícios deixaram para nós o alfabeto fonético, ou seja, com 22 sinais consonantais simplificados do hieroglife da escrita cuneiforme. Ou seja, aqui, ó, eu tenho várias maneiras, né, das escritas de alguns povos, dos egípcios, né, dos fenícios, o grego arcaico, o grego clássico, o romano. Os fenícios, né, que influem a escrita, né, eles simplificam a maneira como é que eu vou escrever de forma cuneiforme. Vocês lembram o que é essa escrita cuneiforme? A gente até discutiu isso daí. Vocês lembram o que é isso daí? Essa escrita? Como é que eu faço essa escrita cuneiforme? Símbolos. Isso, mas em cunhas, né? Eu vou fazendo na pedra, eu vou cunhando na pedra, né? Vários símbolos, né? E o grande legado cultural dos fenícios, né? Essas técnicas de comércio e principalmente navegação. São os legados que eles deixaram. Vamos ver agora um outro povo, né? Vamos ver os hebreus. Os hebreus, que é o primeiro povo monoteísta da história, ou seja, os fenícios, eles eram politeístas, tinham vários deuses. Os hebreus é o primeiro povo monoteísta. Vai ter um Deus só. E vamos ver por que ele se torna um povo monoteísta.
ou seja, através da crença, né, no Deus único, o Deus chamado Yahvé, ele fornece fundamentos religiosos para a formação do cristianismo e do islamismo. Ou seja, a religião católica e o islamismo, eles vêm do judaísmo, eles são provenientes dessas religiões. Os hebreus, que hoje é o povo judeu, ele vive, né, na atual Israel, às margens do Rio Jordão, né? Essa é a região que eles estão. O histórico deles está descrito, né, no Antigo Testamento da Bíblia, né, que faz parte da Torá, que é o livro da religião judaica. E a religião judaica ela se divide, né, em alguns períodos, entre os patriarcas, juízes e os reis. Vamos ver quem é esse pessoal aí. Ó. Patriarca vem de pai, né, ou seja, quem começou com tudo. Né? Começa com esse cidadão, o Abraão. Abraão, ele conduz o povo hebreu, né? A lenda diz que Deus aparece para Abraão e promete a Abraão uma terra fértil, que é a terra de Canaã, e que Deus o levaria para lá. Para isso, ele teria que adorar apenas um Deus, que é Yahvé. Ou seja, todos aqueles descendentes de Abraão e as pessoas que fossem com ele deixariam o politeísmo e passariam a adorar apenas um Deus. Por isso que o povo hebreu tem a religião, segue um Deus só, é uma religião monoteísta, porque ela vem, esse monoteísmo vem daqui dessa época, de Yahvé. Então, Abraão, que é o primeiro patriarca, né, ele conduz esses hebreus para a terra prometida, para Canaã. Anos depois que eles estão em Canaã tem uma grande seca, esses hebreus eles migram para o Egito. Migrando para o Egito, lá eles são perseguidos e escravizados. E ficam lá vários anos. Aí que entra a história, aí que entra a construção das pirâmides, inclusive, né, que eram escravos lá. As pirâmides são construídas por muitos escravos. Entra aqui a história de Moisés. Moisés é um hebreu que depois torna-se líder, né, é um hebreu que foi criado pelos egípcios, mas depois ele se rebela, né, contra o próprio povo egípcio, vai para o deserto, e lá, segundo a Bíblia, né, ele é escolhido por Deus, ele recebe a mensagem para retornar para o Egito, para libertar o seu povo. Aí vem toda aquela história de Moisés, né, que está descrita na Bíblia como o Êxodo, né, ou seja, Moisés reconduz o povo à terra prometida, à Palestina. Esse povo que estava sendo escravizado, né, pelos egípcios há vários anos, até séculos, né? E esse povo, Moisés, várias pragas são mandadas para o Egito, até que o faraó resolve deixar o povo ir embora, o faraó se arrepende, persegue esse povo, e aí que tem o fato da abertura do mar, por onde passam esses hebreus. Só que esse êxodo, né, tem agora algumas rotas, né, aceitas,
que a própria arqueologia está vendo, por onde esse pessoal teria ido. Então, eles teriam ido ou pelos caminhos dos filisteus, saindo do Egito, indo para o caminho dos filisteus, que é essa aqui em vermelho. Essa outra, a outra rota, a rota em verde, né? É do Eldon White, que é um arqueólogo. E a rota tradicional, né? E por isso que eles demoraram 40 anos, né, para chegar até a Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos vagando no deserto, que é essa rota em amarelo. E tudo isso está descrito na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Nesse caminho, retornando para a Palestina, esse povo ele para no Monte Sinai, né, onde Moisés recebe de Yahvé, né, agora Jeová, as tábuas contendo os 10 mandamentos, ou seja, as 10 leis que o povo hebreu devia seguir agora, escritas por Deus, né? Segundo conta a Bíblia, segundo conta o Antigo Testamento. Tem vários filmes a respeito disso, né? Os 10 Mandamentos, teve até uma novela aí na televisão falando sobre isso daí, né? Depois desse período dos patriarcas, a gente vai para o período dos juízes, porque na volta para a Palestina, os hebreus enfrentaram, né, os cananeus e filisteus, né? Moisés, ele morre, né? Moisés nunca chega até a Terra Prometida, e ele passa esse comando para Josué, que é um líder militar, e depois de Josué, os chefes religiosos e líderes militares foram eleitos, né, para combater esses cananeus e filisteus. Um deles que está aqui, alguns deles, né? Gideão, Sansão, Samuel, ou seja, a unidade política aqui é feita em 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Eu sempre costumo fazer uma analogia aqui, né? Do número 12, das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus, tudo tem um porquê, às vezes, né? No período dos reis, eu tenho aqui a vitória de Davi, né? Davi sobre Golias, né? Golias era um soldado filisteu. Falam que não é que ele era um gigante, é que ele era uma pessoa muito, muito forte. E Davi consegue vencer a batalha, né? Contra esse gigante, jogando uma pedra no olho desse gigante, né, de Golias, né, e Davi acaba se tornando o primeiro rei dos judeus, né. Então, Davi, a vitória sobre os filisteus, ele passa a ter um poderio militar e conquista de toda a Palestina, aí que sai a cidade de Jerusalém. E como último juiz, né, Samuel, ele cria as bases da monarquia, nomeando Saul como o primeiro rei dos hebreus. Essa descendência dos reis, eu tenho aqui Salomão, que promove uma forte centralização política, desenvolve o comércio e edifica o Templo de Jerusalém. Hoje, esse Templo de Jerusalém, ele é destruído, né, depois pelos romanos, e hoje, de todo esse Templo de Jerusalém, né, existe apenas uma parede, né, que é onde, quando a gente vê noticiário do lado de Israel, a gente vê o povo, os judeus, eles indo, né, para uma parede e ficam rezando, né, batendo quase com a cabeça numa parede. É uma dessas paredes aqui, né, que é o que restou da edificação do Templo de Jerusalém, erguido por Salomão. É um lado das muralhas desse templo aí.
Então, tem aqui o que era Jerusalém, né, na época do Templo de Salomão, né, a grande cidade. Jerusalém é uma cidade importante para 3 religiões, né, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. É uma cidade muito importante para essas 3 religiões hoje. Os judeus, né, eles se separam, né, em tribos do norte e tribos do sul, com 2 reis, né, o Jeroboão, que forma o reino de Israel ao norte, e Roboão, que forma o reino de Judá ao sul. Esse povo se divide. E depois dessa divisão... Pode falar. Professor, desculpa interromper a aula, mas infelizmente eu preciso sair. Tá bom, Ana. Tchau. Tchau. Então, ó, com a divisão dos reinos, né, o povo hebreu fica vulnerável e logo ele é levado ao cativeiro pelos babilônios, né, que saquearam o templo de Jerusalém e destruíram tudo. Ou seja, o templo de Jerusalém é destruído pelos babilônios, pelos romanos, né? Esse cativeiro ele dura 42 anos na Babilônia e os hebreus só são libertados por Ciro, que é o príncipe da Pérsia. Um príncipe persa, né, da Pérsia. A Pérsia que hoje é o atual Irã. Depois houve o retorno à Palestina, depois de mais de 40 anos, e o início da reconstrução das muralhas da cidade, do templo e da própria cidade, que mais tarde é conquistada pelos gregos e os macedônios. Aqui eu estou falando de Alexandre o Grande, perdão, que foi um rei macedônio, que a gente vai ver depois, mais para frente. E são conquistados também, né? O povo hebreu também é conquistado pelos romanos, né? O general romano Tito também destrói Jerusalém, e os hebreus abandonam a Palestina, né? E esse abandono, ou seja, é chamado de diáspora, ou seja, uma dispersão desses judeus pelo mundo. E somente em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que é fundado novamente o Estado de Israel, junto de conflitos, né, com árabes e outros povos, né? O povo palestino que estava lá, que acaba sendo tirado de Israel para que o povo hebreu, hoje o povo judeu, retornasse à sua terra. O legado cultural que os hebreus deixaram para nós, né, é a religião, que é o monoteísmo. Como eu falei, ela é a base das 3 maiores religiões do mundo, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Deixar as letras, né, através dos Salmos de Davi, né, o Cântico dos Cânticos, né, ou seja, a história dos hebreus está muito bem descrita na Bíblia. Então, por isso que hoje nós temos muitas fontes até de pesquisa dessa civilização. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula, a gente começa a falar dos persas, né, desse império persa. Pode falar. Eu queria falar que eu vi eu estava assistindo uma série na Netflix e eu vi que os vikings foram os primeiros, os primeiros que atacaram eu esqueci o nome da outra, o nome de outro estado. Eles atacaram Paris pela embarcação. Eles que criaram a embarcação pelo o nome do rei Ragnar Lothbrok. Você está falando do seriado Os Vikings, né, que passa no Netflix? Sim. Então, o Ragnar, né, que é o chefe deles já. Os Vikings, que são os germanos, né, é todo aquele povo. O Viking
que são os bárbaros, né? Eles viviam no norte da Europa, né? São hoje os noruegueses, né? Dinamarqueses, esse pessoal aí, e eles também foram grandes navegadores também, né? E os vikings passam, inclusive, na série, eles indo para o norte da Europa, né? O Ragnar aqui, ele vai para o norte da Europa, ele acaba pelo norte da Europa, que ele acaba chegando na França, o que é hoje a França, né? Mas os vikings são muito depois dos fenícios, dos persas, dos hebreus, né? Os vikings é um pessoal bem depois deles. Os vikings eles surgem, né? Na Idade Média, que a gente vai ver um pouquinho no final desse ano aqui e muito mais o ano que vem. É daí que surgem os vikings, é esse pessoal aí. Mas essa série é muito legal, né? Eu já vi umas 3 temporadas dela, ela é bem legal. Mais dúvidas, crianças? Mais algum comentário? Não. Tudo bem até aí, não? Sim. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, né?